E agora, a última fórmula, the last, que é para calcular a área do segmento circular. Área do segmento circular. Deixa-me ver se vocês estão sabendo tudo direitinho. No vídeo anterior, coroa circular, que é formada por duas circunferências concêntricas. A coroa, numa linguagem bem chula, é o que fica ao mesmo tempo dentro da grande e fora da pequena. Setor circular é uma fatia, certo? E segmento circular? Segmento circular é a parte do círculo que fica entre uma corda. O que é uma corda? É um segmento de reta que liga dois pontos que estão na circunferência e o arco. Isso aqui, meus amores, é um segmento circular. E como é que se calcula a área de um segmento? Eu disse a vocês que era a última fórmula, né? Mas isso foi para brincar, porque na realidade nem precisa de fórmula. Nos livros tem uma fórmula para calcular a área de segmento. Eu nunca usei. A área do segmento, a área do segmento circular é a área do setor todo, é a área do setor todo, menos a área do triângulo. Terminou. E para calcular a área de setor, nós temos fórmula à vontade, né? Nós temos π quadrado de R vezes o ângulo em graus sobre 360 graus. Nós temos o quadrado de R vezes o ângulo em radianos sobre 2. E nós temos o comprimento do arco vezes o raio sobre 2. Então, para calcular a área de setor, a gente tem fórmula à vontade. E a área de triângulo nem se fala, né? A área de triângulo a gente tem logo 5. Base vezes altura sobre 2. Bora relembrar? Lado vezes o seno do ângulo entre os lados sobre 2. Lado mais lado, vezes o raio da circunferência inscrita sobre 2. Lado vezes lado sobre 4 vezes o raio da circunferência circunscrita e a fórmula de Herão, que a área do triângulo é a raiz quadrada de P vezes P menos A, P menos B, P menos C. Então, basta isso aqui. E para encerrar de vez, então aqui estão, né? Coroa circular, π vezes quadrado do raio da maior menos o quadrado da raio menor. Setor circular, π quadrado de R vezes o ângulo central em graus sobre 360 graus. Se o ângulo central tiver em radianos, substitui 360 graus por 2π, corta π com π, quadrado de R vezes o ângulo central em radianos sobre 2. Ou então, análogo ao triângulo, base, que é o comprimento do arco, vezes a altura, que é o raio, sobre 2. E a área do segmento circular, essa parte aqui, tá? É a área do setor todo, menos a área do triângulo. Sensacional! E agora vamos ver uma coisa bem interessante que eu vou explicar bem aqui. Estão vendo duas figuras aí? Sim! O que é que vocês me dizem dessas figuras? Que o barquinho vermelho é uma ampliação do barco azul. E o barco azul é uma redução do barco vermelho. Do azul para o vermelho amplia, do vermelho para o azul reduz. Agora eu queria saber qual é a razão de semelhança. A razão de semelhança é uma razão entre elementos lineares. Então eu tenho que pegar dois elementos lineares homólogos
correspondentes. Então, se eu pegar a altura dessa bandeira e esses quadradinhos aqui tiverem lados unitários, a altura dessa bandeira é 2. Quem é o elemento linear homólogo correspondente aqui? A altura dessa bandeira, que é 1, 2, 3, 4. Então, a razão de semelhança, no caso de ampliação, é de 2 para 4. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Agora, lembre-se que a razão de semelhança, que nesse caso é uma escala de ampliação, é entre elementos lineares. Entre elementos lineares. Sim ou não? Certinho? Se ao invés de pegar a altura da bandeira, eu pegasse o comprimento do deck do barco, daqui para aqui, na redução era 4. 1, 2, 3, 4. Na ampliação seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí a razão de semelhança seria de 4 para 8, que quando simplifica dá de 1 para 2, o mesmo valor que a gente tinha obtido lá. Agora eu estou querendo a razão entre as áreas. Razão entre as áreas. No mesmo sentido da redução para ampliação, aqui na ampliação, do azul para o vermelho, do menor para o maior. Então a gente tem que contar as unidades de área, né? Aqui tem meia mais meia, 1, mais meia, 2, 3, 4. E nesse, aí nós temos meia mais meia, 1, 2, 3, 4, 5, meia mais meia, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 para 12. Eita, faltou contar na vela, né? Bora de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meia mais meia, 11. Meia mais meia, 12. 13, 14. Meia mais meia, 15. Meia mais meia, 16. Aí era de 4 para 16. 4 por 4 dá 1. 16 pelo mesmo 4 dá 4. Então a razão entre as áreas é de 1 para 4. Se é de 1 para 4, é de 1 para 2 ao quadrado. De 1 para 2, é a razão de semelhança. Se a razão de semelhança é de 1 para 2, então a razão entre as áreas é igual ao quadrado de 1 para 2, é igual ao quadrado da razão de semelhança. A razão de semelhança é uma razão entre elementos lineares homólogos, correspondentes. E a razão entre as áreas é o quadrado dessa razão de semelhança. Vamos ver um exemplo bem rapidinho aqui. Imagine que você tenha um quadrado de lado 2. 2, 2, 2, 2. E você amplie esse quadrado na razão de 1 para 3. Então ele vai ficar 3 vezes maior, né? Aí esse lado vai medir 6, 6, 6, 6. Né? Essa razão de semelhança é entre elementos lineares. Bora ver se é de 1 para 3 mesmo. Aí você pega o lado da redução, 2, sobre o lado da ampliação, 6.
A razão de semelhança é de 1 para 3. Agora, qual será a razão entre as áreas? Um quadrado de lado 2 tem área da redução 4. E um quadrado de lado 6, a área da ampliação é 36. Então, a razão entre as áreas vai ser de 4 para 36. 4 por 4 dá 1, 36 pelo mesmo 4 dá 9. Se a razão entre as áreas é de 1 para 9, a razão entre as áreas é de 1 para 3 ao quadrado. Então, a razão entre as áreas é ao quadrado. O que é de 1 para 3? De 1 para 3 é a razão de semelhança. Então, a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança na mesma ordem. E com isso, encerramos toda a teoria de áreas da figura plana, toda a teoria de geometria euclidiana plana. Por sinal, na próxima aula já vai ser geometria euclidiana métrica no espaço. Prisma, pirâmide, certo? Vamos parar por aqui, fazer um intervalo e voltar com os exercícios.